Olá, boa noite. Olá, tudo bem, Fê? Seja bem-vinda à minha live hoje. Agradeço. Boa tarde. Aí, à tarde, né? Aqui em Londres é noite já. Nós estamos aqui no horário de 9h30 da noite. Eu agradeço a presença de todos aqueles que estão entrando e agradeço a presença daqueles que estarão depois assistindo essa live gravada. Bom, hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro, e eu tenho essa imensa felicidade de estar aqui para fazer essa live. Linda! Regina, muito prazer. Muito obrigado pela sua presença. Good evening. Yes, sim. Estamos aqui. Bom, para aqueles que me conhecem, né? Tudo bom? Para aqueles que não me conhecem, como eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí. Meu nome é Nicole Pedicino, tá? Eu sou terapeuta holística, consteladora familiar e sou Master Coach. Eu estou atualmente atendendo online as pessoas que não estão aqui em Londres, né? Também por causa dessa pandemia. Então aqui eu estou colocando os meus trabalhos para você que está aí, que queira se desenvolver, se transformar. Eu tô aqui, eu faço esse atendimento. Eu também posso ir até você, se você precisar, para a gente ter aquela conversa, aquela troca de energia. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto, ele é bem assim profundo, né? Oi, tia Cecília, tudo bem? Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui. Então, como eu estava dizendo, eu quero falar sobre as dores, né? Mas antes, por exemplo, assim, a gente deve refletir o como é o dia da gente, como a gente se prepara desde que a gente se levanta até a hora que a gente está passando por um problema. Como é isso? Como é acordar de manhã com uma dor? Uma dor física ou uma dor mental, espiritual, né? Que tá aqui dentro do coração. Você que tá aí, fala pra mim. Kelly, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, amiga. Então, como que é isso? Você se sente estimulado quando você tá com dor, quando você acorda? Escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim. Você sente estimulado? Você sente uma energia fora do normal? Ou quando você tá com dor, seja ela no seu coração, ou seja ela física? Como que é acordar? Você consegue acordar com o mesmo ânimo, com a mesma motivação de um dia normal? Isso é possível? É possível pra você que tá aí? Fala pra mim. Vamos lá, tia Cecília. É possível ou não? É igual ou não? Bom, a gente vê por pesquisas e pelas experiências que nós temos que não é a mesma coisa, né? Quando nós estamos enfrentando alguma situação, seja ela uma dor física causada por verdade, não dá nem vontade de levantar da cama, né, Kelly? Isso, a gente fica lá todo, né, retraído. Eu tenho ainda algumas crises, né? Some. Ok, seja bem-vindo, bem-vinda, muito obrigada, Cibele. Obrigada pela sua presença. Então, quando a gente tá com dor, é muito complicado, né? A gente passar por essa sensação. Uma dor física, você sabe, se você sofreu um acidente, se você teve uma cirurgia, se você teve um corte, você sabe que ele tem um tempo estabelecido. Você vai tomar uma medicação e isso ele vai passar. Então, essa segurança que nós temos, né? As seguranças, ela de você tomar um remédio. Agora, vamos lá colocar um assunto bem mais profundo. Quando as dores emocionais, elas estão incrustadas em nós, é muito complicado você ter um remédio que sare da noite para o dia ou uma cicatrização igual a um acidente, igual a uma operação que tem um prazo. Você sabe que em alguns meses
você vai estar curado. Mesmo que seja um acidente complicado, você sabe que a fisioterapia também é devinda, né? Vinda da ajuda de um especialista, de um fisioterapeuta, vai fazer com que você tenha essa mobilidade de você estar sendo curado, né? Depende também de você. Agora, quando nós estamos insatisfeitos, decepcionados, a nossa alma está ferida, né? A gente não consegue sair daquele estado. Como diz aqui a Kelly, né? As dores físicas, os emocionais, ela desmotiva demais. Desmotiva tudo, porque você não tem aquela capacidade, aquela soma de energia necessária, né? Ainda mais quando você está num ambiente onde também não favorece a essa mudança de estado. Então, quando nós estamos atravessando uma série de problemas emocionais, né? Que é através da mente também, da nossa mente, não é só da mente, são circunstâncias, muitas vezes o fim de um relacionamento tóxico, né? A perda de um emprego, né? Até a desmotivação de você estar olhando o seu futuro, você começa a ter dores psicossomáticas, então dói seu estômago, né? Dá problemas muitas vezes de viroses consequentes, né? Eu tive isso, porque você tá tão carregado, a sua energia tá tão pesada e você também não consegue sair daquilo, então começa a aparecer até manchas no corpo, as costas principalmente começam a doer, porque é um peso. Então, as doenças do coração principalmente, elas vêm desencadeando uma tristeza muito profunda em todos nós quando nós passamos por esse sentimento. E isso faz com que a nossa energia vá até embaixo, né? E nós dependemos, quando nós estamos passando por isso, nós passamos a esperar do outro uma resposta e que muitas vezes ela não vai chegar. Principalmente quando existe esse desenlace. Olá, mãe, tudo bem, Sueli? Como é que vai? Um prazer. Quando há esse desgaste, essa desjunção, né, familiar, o que acontece com o ser humano? Você acaba se retraindo, né? Porque você começa a ficar triste, você começa a falar com as pessoas ao seu redor e muitas vezes as pessoas não estão passando por isso e elas não entendem o que você está passando. E também nós nos vitimizamos e começamos a colocar sempre essa história e vira uma novela. E as pessoas muitas vezes, né, não têm esse preparo emocional também para ajudar aquela pessoa que está precisando no momento. Então fica repetitivo. E você muitas vezes é até excluído. E isso passa a doer ainda mais em você. Acaba doendo mais, porque aí começa a gerar um ciclo, né? De solidão. Porque aí você já não tem mais aquela vontade de viver, muitas vezes, né? Pela perda, principalmente quando se fala de perda. Outro sintoma que machuca muito as pessoas também é a culpa. Veja bem, a culpa é um sentimento muito pesado, onde muitas vezes nós temos consequências de algumas atitudes que escolhemos, e isso faz com que, ao desenrolar de certas coisas, o ser humano acaba passando por algumas situações onde ele carrega uma culpa muito grande. E isso acaba tendo uma energia muito pesada, onde todas as pessoas que passam carregam, né? E vai levando a vida. Só que você vai virando um robô. E quando vai dormir, se depara com toda aquela imagem, ou de alguma situação, ou de alguma coisa que fez, e leva isso para o travesseiro. E aí que entra também a insônia. A insônia, ela é um dos desgastes maiores que o ser humano enfrenta quando ele está passando por um problema. E essa dor que traz no outro dia é uma dor do cansaço, do esgotamento. E é onde nós não conseguimos produzir.
E aí que vem uma das maiores culpas do ser humano. Estou me sentindo improdutivo. Não consigo mais fazer o meu trabalho. Não estou sendo uma boa mãe, um bom pai. Não estou sendo um bom filho. E isso gera um conflito tão grande no ser humano que começa a arrastar para a depressão. E é onde toda a energia do ser humano, ela vai lá no fundo. Ela acaba caindo. E isso desencadeia uma série de conflitos sociais também, né? Onde as pessoas, como eu disse, não conseguem lidar com a situação por também não serem pessoas preparadas, né? Não estudaram para isso, não são psicólogos, não são terapeutas, não são pessoas que podem dar uma ajuda profissional. E é onde as pessoas acabam se fechando, né, e passando a sentir coisas tão pesadas que passam a se isolar. E o isolamento ele gera um sentimento mas tão baixo, uma vibração tão baixa, que as pessoas passam até a parar de se cuidar. E começam a ter uma autopiedade por si mesmo e um vitimismo tão grande que elas mesmas se excluem de uma situação ou de uma situação social, onde as pessoas acabam se fechando. E aí, sempre a pessoa que passa por isso, ela vai achar que é o outro que excluiu. E ela começa a sentir a dor da alma. E nesse momento, nós temos que pensar de como eu vou agir com essa situação, como eu vou fazer, aonde é que eu posso mudar para mim conseguir alcançar o melhor resultado. Se você hoje está passando por isso, por alguma dessas situações ou de outra, me escreve aí. E vamos lá falar como que eu vou sair dessas dores. Então, há pessoas, né, que são mais fechadas e elas passam a ficar mais deprimidas. Tem uma série de consequências que a dor causa, como uma delas também é a agressividade. A agressividade pela dor, né, por um sentimento, as pessoas passam a tratar as outras ou a si mesmo de uma forma muito bruta, muito agressiva, onde o convívio com essa pessoa passa a ser um peso. E aí começa de novo a exclusão e também o vitimismo. Então, se você hoje está passando por isso, o que é mais viável fazer? Começar a fazer algum tipo de meditação orientada, né? Na internet é muito fácil de achar. Você vai ser conduzido por uma meditação onde a sua mente ela começa a liberar todos os pensamentos e os sentimentos onde você tem que estão pesados, principalmente no seu coração e na sua alma. E isso faz com que você faça uma limpeza mental e o seu corpo ele começa a reagir de uma maneira onde a sua energia ela começa a ser modificada, ela começa a ter uma outra vibração. Então, quanto mais eu continuo pensando nos problemas, no sentimento, na rejeição, na culpa e no medo. O medo é um dos sentimentos mais pesados que existem na face da Terra. Por quê? Porque ele trava. Oi, Elise, tudo bem, meu amor? Tudo jóia? Tô muito feliz de você estar aqui. O medo, ele trava as pessoas. E o medo, ele deixa você enxergar somente o negativo. E aí começa aquela fluição de energias pesadas, energias negativas, onde nós não conseguimos sair. E a meditação e os pensamentos positivos são o alicerce para que isso comece a se converter. Eu falo tudo isso porque hoje eu sou uma terapeuta, hoje eu sou uma consteladora familiar, hoje eu sou uma Master Coach, mas antigamente eu não fui. Eu passei por um processo, principalmente aqui em Londres, onde eu tive muitas situações
onde eu já não me sentia mais eu. Eu sentia uma tristeza, eu comecei a desenvolver uma tristeza por não ter algumas habilidades, né, como falar inglês e exercer os papéis que eu exercia o meu trabalho no Brasil. E isso me acarretou uma série de sentimentos, principalmente de vitimismo. E eu só comecei a melhorar quando eu tomei consciência e eu procurei ajuda, e é onde eu comecei o meu primeiro curso. Então, eu senti na pele aqui todas as coisas que eu venho falar para vocês. Por quê? Porque existe uma transformação, existe degraus onde você tem que subir, né? Se você tá aqui no nível onde as coisas estão baixas e pesadas, o que vai acontecer? A melhor maneira é começar a se fortalecer, pensar que você sabe quem você é, que o futuro, tudo bem, ele tá lá na frente, mas é possível você mudar. E como faz isso? A confiança. É trocar todo aquele medo por uma confiança. A confiança de você se conhecer, a confiança de você saber aonde que você quer chegar, a confiança de saber que se você teve um deslace no seu relacionamento, isso é normal, acontece com todas as pessoas. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a aguentar um relacionamento tóxico. Ninguém é obrigado a levar os problemas dos filhos também, do marido, da mãe, da família inteira nas costas. Então, quando você passa a enxergar o medo da situação, porque é difícil, é muito difícil, parar, pensar e começar a analisar e ver que isso é possível uma mudança, que você tem um propósito, retomar isso dentro de você, respirar, fazer meditação. Se você acredita em Deus como eu, fazer uma oração. Eu tenho uma oração que é muito especial para mim, que é do anjo Miguel, aonde eu tenho ele como meu protetor. Então, eu faço uma limpeza espiritual todos os dias e mental, para que todas as coisas e o meu propósito antes. Foi muito difícil eu chegar até onde eu estou hoje. Não foi fácil, mas eu consegui. Foi através de uma força de vontade sobrenatural. E é isso que eu gostaria de passar para você que está aí. Se você hoje está com dor na alma, se você hoje está com dores físicas, até causada por um acidente, e você está aí muitas vezes parado, inerte por essa situação, pensando que vai demorar quanto tempo para mim refazer minha vida, pensa com calma. Tudo tem solução. Eu sempre falei, se eu não vou de carro até São Paulo, eu vou de barco, eu vou a pé, pego carona, de alguma maneira você chega. A vida, ela é uma caixinha de surpresa, como eu sempre falo, e ela pode se transformar, depende da gente. É a mesma coisa das dores. As dores, elas são tratáveis. As dores de uma cirurgia, como eu disse, elas são tratadas por um remédio, por uma fisioterapia, né? Por uma cicatrização que você tem que fazer. As dores da alma, as dores que nós carregamos, elas também podem ser tratadas. Muitas vezes sim por remédio, por que não? Se a coisa está tão pesada assim, por que não procurar um profissional onde você vai tomar uma medicação? Mas eu garanto, se as coisas elas começam a devagar, piano piano, como diz os italianos, devagar e sempre, você vai abrir um leque de possibilidades na sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, é muito complicado nós enxergarmos o futuro, mas se você viver do passado, você não chega a lugar nenhum. Porque a vida das pessoas, elas, muitas vezes a gente carrega aí uma situação muito pesada, onde você fica com aquela culpa arraigada em você, se sentindo culpada por não ter, ou culpado por não ter sido uma boa mulher, um bom namorado, uma boa namorada, uma boa esposa, e aí fica carregando aquilo numa decepção que muitas vezes, como eu já atendi muitos clientes, não tem a ver com o que o outro fez. Joana, não tem a ver com o que o outro fez. Muitas das pessoas, elas sentem-se frustradas
por não ter conseguido continuar o relacionamento. E isso traz e desencadeia um sentimento muito grande de culpa, remorso. Isso é normal. O que vai fazer com que isso se transforme dentro de você é você, mais uma vez, parar, saber quem você é, curar essas dores, levantar a cabeça, se empoderar. A Kelly tá aí. Quantas pessoas eu tenho certeza que ela cuida ali, que põe os cílios nos olhos para ficar com um olhar brilhante, com um olhar atrativo? Isso é se cuidar. A gente tem que se cuidar cada vez mais para que essas dores, elas não passem a ser físicas e elas não transformem a nossa vida social e familiar no fundo do poço. Então, o recado que eu quero dar hoje é que esteja você na situação onde você estiver, como você estiver, tudo tem solução. Basta dar o primeiro passo, basta querer se motivar, se dar valor, se empoderar, principalmente, como eu digo, das coisas do coração. Não se sinta culpado. Não se sinta culpada onde você está. Não se sinta frustrado se você ainda tem uma esperança na vida, como eu tive quando eu estava aqui, passando por problemas, não conseguia ajudar lá no Brasil, estava a pandemia, eu entrei em desespero, me perdi. Cadê Nicole? Eu já não existia mais. Eu tive que fazer um processo. Então saiba, é tudo um processo. É tudo uma questão de você determinar aquilo, se dar valor, reencontrar dentro de você o amor próprio, que isso é o mais importante, é se amar, saber quem você é. Não ligar se alguém um dia te criticar. Veja isso como construtivo. Se não serviu para você, você deixa. Não carregue o peso da opinião de alguém. Carregue com você coisas que vão te fazer crescer, que vão te fazer impulsionar. Aquilo que te derruba, deixa para trás. E muitas vezes, muitas pessoas vivem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, por se sentir inferior a tudo. Então, continuam na mesma situação, tendo dores diariamente de insultos e até fisicamente. Se você está passando por isso, saiba, você é mais. Eu sempre disse e tenho um jargão na minha vida. Se o seu poço tem mola, vai lá, enxerga a mola, pula e sobe para ser fênix. A história da fênix é o seguinte: a fênix, ela é uma águia, ela é como a águia, né? Ela é um pássaro, perdão, onde ela troca as penas, ela troca toda a penagem. Ela cai as unhas para crescerem garras novas, penas novas, para que ela voe mais alto. Então eu sempre coloco para você que tá aí. Se você está se sentindo no fundo do poço, acha a mola dele e sobe para ser fênix, tá? Porque é isso que é a vida. Se você não se der valor, ninguém vai dar. Cura suas dores internas, para que elas não virem dores físicas. Eu tive situações aonde começou a doer tudo, eu não conseguia nem trabalhar. Então, ache uma vontade de viver. Ache um propósito. Eu todos os dias, sabe, Kelly, você colocou que não dá vontade nem de levantar? Eu vou contar um segredo. Sabe que música que eu coloco? Aquela música rap, né? Que ela é muito legal. Eu quero ver se eu acho aqui. Eu vou dividir com vocês, porque isso chama-se no coach de alavanca. Né? Eu vou achar uma âncora para mim. O que é isso? É eu achar alguma coisa que me tire daquele estado onde eu tô. Quer ver? Então, eu tenho ferramentas onde eu uso comigo mesmo e com os meus coaches, com os meus pacientes, para que eu ensine eles a tomarem decisões da mudança. Se você está no estado depressivo, se você está no estado onde você se encontra se sentindo mal, tem muitas condições de você sair disso. Rafael.
Então eu uso uma música que vai me fazer mudar todo o meu sistema. E disso eu consigo sair dos meus sentimentos totais. Então a minha mensagem de hoje é isso. É a gente tá olhando para dentro de nós e saber que as dores, elas não possuem remédio imediato, mas depende de você mudar. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. É sempre uma live rápida, com uma mensagem aonde eu quero passar e esclarecer que as emoções nós cativamos. Você pode cativar emoções boas, emoções felizes, emoções de alegria, de prazer, de amor próprio, como você pode cativar aí energias baixas, de egoísmo, de ansiedade, de medo, de pânico, e você pode chegar à depressão. Aonde é que você quer chegar? Se você está aqui, qual é a maneira de estar aqui? Pensamentos positivos, pensamentos para cima, pensamentos de alegria, motivação, mudança de estado. E é aqui que eu quero que você esteja aqui, ó, lá em cima, no topo, para que você tome decisões certas. Não espere do outro aquilo que você pode fazer para si mesmo, tá? Um grande beijo, tenha uma boa noite e aí fica o meu recado. As emoções, elas são curadas. Não deixe que os seus sentimentos façam o seu corpo padecer, tá? Essa é a mensagem. Vai lá, bora pra cima, felicidade, e escuta essa música que eu falei, a do rap. Eu não achei aqui, até eu achar, acho que vai demorar, então fica pra próxima, tá certo? Um grande beijo. Boa noite a todos.